Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje vamos retomar um assunto que já é conhecido aqui do canal, a questão das guerras híbridas. E porque acho interessante contextualizar um pouco o porquê que eu acho importante discutir isso aqui nesse canal. Porque a geopolítica, ela tem sido muito menosprezada nas ciências humanas. Eu disse isso durante minha apresentação de conclusão de curso, e uma das professoras estava na bancada, falou, mas como assim a geopolítica está em todo lugar? Como que você ousa falar um negócio desse? E eu disse para ela, não, professora, eu acredito que a senhora não tenha me compreendido. Quando eu digo que a geografia, que a geopolítica está sendo esquecida, a geografia também, né? Também, muito esquecida. Mas quando eu digo que a geopolítica está sendo esquecida, é principalmente a epistemologia da geopolítica, né? A gente esquece que a geopolítica tem uma epistemologia, que ela não é simples fenômeno da atuação dos estados nacionais, mas que tem um conjunto de autores que estão pensando tanto a geopolítica quanto a geografia política, né? São duas áreas que são muito esquecidas nas discussões acadêmicas. Por isso, eu acredito que é muito importante que a gente trabalhe os conceitos e que a gente não abandone os conceitos. Também não é uma questão de, surgiu qualquer conceito de geopolítica, a gente vai defender, não é disso. Tem muito conceito que surge aí que realmente, às vezes a gente fala, bom, não é tão interessante e tal. Mas principalmente porque eu acho que o conceito de guerra híbrida é importante e é interessante, e eu vejo um fundamento geográfico importante nele. Apesar de que tenho que dizer também que nem tudo que está ali no conceito é aproveitável, que eu digo no sentido de que é necessário que a gente se aproprie criticamente desse conceito, essa é a ideia. Porque enquanto eu vejo uma parte da intelectualidade brasileira defendendo que a gente deve abandonar o conceito, eu acredito que é um conceito muito importante e que ele tem um potencial crítico se bem utilizado. Então a gente precisa fazer como o Rubem Alves, ele dizia, né, essa antropofagia, né? Eu pego o conceito, me aproprio, transformo em uma coisa diferente. E é essa a função da teoria crítica, né? Vamos lembrar lá o Marx. Não existiria marxismo se o Marx não fosse capaz de juntar o romantismo alemão, o hegelianismo, o socialismo francês e o liberalismo inglês. São três coisas que, a princípio, não tinham nada a ver uma com a outra, que juntas formaram a base ali do pensamento marxista. O Marx sabia muito bem o que era essa antropofagia que fala o Rubem Alves, né? Se apropriar, transformar, não simplesmente jogar fora. E é isso que eu acho do conceito de guerra híbrida. Acho que, como ele foi trabalhado pelo autor, é, faltou um pouco ali de teoria crítica para pensar a questão da luta de classes, para pensar o imperialismo, mas acho que isso não justifica jogar o conceito fora. A gente pode se apropriar dele, associar essas outras ideias para trabalhar a guerra híbrida numa perspectiva crítica. E não só isso, juntar com outros autores. A possibilidade de juntar com outros autores para que se tenha uma dimensão maior do que seja a guerra híbrida. Na verdade, essa é a minha linha de pesquisa atual. É juntar o conceito de guerra híbrida com uma série de outros autores, principalmente com Byung-Chul Han. Eu vejo que há uma proximidade muito interessante ali no conceito com a obra do Byung-Chul Han e com outros autores também. Então dá para pensar muito a relação entre neoliberalismo, sociedade do desempenho e guerra híbrida. Mas isso é uma questão que pode ser trabalhada em outros episódios, né, aqui do canal. Hoje, o que que eu quero ver com vocês? Vamos fazer uma espécie de. Eu vou elaborar uma reação ao vídeo de outro grande crítico do conceito de guerra híbrida. Primeiro farei isso, mais à frente no canal eu trago para vocês, acredito que o livro esteja por aqui, aqui. Eu trago para vocês a minha análise do seu artigo, né, do artigo do Jones Manuel que está aqui. Do Jones Manuel e do Vladimir Safatli. Ambos escreveram aqui nesse livro junho de 2013, a Rebelião Fantasma, né? Na verdade é um livro organizado, né, do Breno Altman e Maria Carlotto. Fica aqui inclusive a propaganda gratuita, ó. Comprem o livro sensacional, né? Foi lançado recentemente. Breno Altman é um grande analista da geopolítica internacional também, é um grande pensador, Opera Mundi, né? E muitos outros nomes aqui que eu acho muito interessante para a gente pensar a questão das guerras híbridas. Aqui a gente tem tanto apoiadores do conceito quanto críticos, e seria interessante fazer uma análise também, né, do artigo do Jones Manuel
nesse livro. Por agora, vamos ficar com o vídeo que ele deu de entrevista para o Breno Altman, comentando sobre esse artigo que ele escreveu e elaborando certas críticas a respeito do conceito de guerra híbrida. Então, vou compartilhar o vídeo com vocês. Muito bem, vocês acham o vídeo aí muito tranquilamente, né? Porque sou crítico da noção de guerra híbrida, foi, na verdade, publicado pelo próprio Jones Manuel, no canal dele, né? E lembrando, essas críticas aqui que eu faço nunca são críticas pessoais, né, pessoal? Pelo amor de Deus, a gente está discutindo ideias e eu fico muito feliz de discutir essas ideias com pessoas, né, que eu tenho grande admiração, né? O Jones Manuel é uma pessoa que eu admiro muito, o Vladimir Safaz é um professor que eu admiro muito, né, de realmente ser fiel leitor, né, de já ter sido aluno. Mas é claro que a crítica demanda uma conversa e a gente elabora essas conversas nesse formato, né? Então vamos ver um pouco o que o Jones Manuel disse aí na entrevista. O título do teu artigo no livro Junho de 2013, Rebelião Fantasma, é A Guerra Híbrida, o Leninismo contra a Idealização da Conspiração, e refuta a tese daquele episódio fazer parte da família de revoluções coloridas. Por que você se contrapõe a essa tese, bastante popular em certos círculos de esquerda, de que junho de 2013 foi uma operação de guerra híbrida e se assemelharia àquelas revoluções coloridas ocorridas no leste europeu? Breno, veja, por vários motivos. Eu vou elencar três principais. Primeiro motivo, o conceito de guerra híbrida, como circula em média no Brasil, ele é deseducador. Porque ele parte do princípio de que a ação do imperialismo não é algo orgânico à vida política, econômica, cultural e etc. de um país de capitalismo dependente. Muito bem, então aqui a primeira crítica é que o conceito ele deseducaria, porque ele meio que apaga um pouco o fato de que o imperialismo ele organicamente se estabelece nas instituições. Então, quer dizer, ele negaria o fato de que o imperialismo ele é a parte constitutiva do nosso modelo de sociedade contemporânea, principalmente na nossa condição de país periférico. Eu não vejo onde. é, eu vejo uma ausência, de fato, na obra do Andrew, uma certa ausência da discussão do imperialismo. Realmente, ele não é um autor que está partindo por essa via, o que eu acho que não significa que sua obra seja dispensável, assim, que a gente tenha que fazer uma luta contra ela. De fato, mas a guerra híbrida ela traz uma dimensão de uma forma de intervenção que é imperialista, certo? Aí, é claro, a gente vai entrar na discussão que o Johnny já propôs. Mas então não seria melhor usar imperialismo? Eu acho que eu já disse isso no outro vídeo com o Vladimir Safatli. Não. Imperialismo é um conceito muito grande, né? Ele parece que sempre o que falta nessas críticas que eu vejo do Vladimir Safatli e do Jones Manuel é uma falta de compreensão de como a técnica ali é um elemento importante. Parece que a técnica, a variação, a mudança dos dispositivos técnicos parece não ter grande relevância nessa discussão, nem do Jones Manuel, nem do Vladimir Safatli. Mudou a técnica, são técnicas de intervenção. Antes nós tínhamos, e hoje também, portanto é imperialismo. Mas espera lá, mudou a técnica, mudou tudo. Vamos resgatar lá o Milton Santos, a natureza do espaço. Ah, ah, os seus livros clássicos vão. Quer dizer, Milton Santos diz tudo que é verdade? Não diz, mas acho que é uma discussão muito importante. E acho que a gente na geografia tem mais condição de compreender isso. Quer dizer, a técnica, quando ela se transforma, a sociedade se transforma. Mas como que a gente consegue compreender isso? A gente tem que ver como a técnica não isoladamente, mas como um sistema de técnicas. E quando a gente pensa a técnica como um sistema, a gente tem o quê? Verdadeiras transformações do espaço geográfico, verdadeiras transformações na dinâmica política social. Então, esse conjunto de técnicas é muito importante para a gente pensar. E o que eu vejo é que geralmente isso não é percebido, né? Mas tudo bem, vamos continuar vendo o que ele tem a dizer. Então ele tenta pensar o imperialismo só como uma conspiração, só como uma ação nas sombras, em momentos episódicos. E é claro que existe conspiração, é claro que existe espionagem, é claro que existe sabotagem, mas veja, o imperialismo... Só em momentos episódicos. Muito bem. Então, será que de fato
o autor pensa dessa forma? Eu não creio que seja essa a questão. Eu não creio que o Andrew ele traz a questão de que as intervenções são só em momentos episódicos. Eu creio que o que ele analisou foi isso. As guerras híbridas se produzem em episódios, né? Não é uma constante. A sua preparação, né, ou as suas condições de ocorrência podem ser uma constante, no sentido de que continuamente contradições são geradas no interior de uma sociedade. Isso é o que a guerra híbrida vai se apropriar. Mas a guerra híbrida, ela é episódica, né? A gente consegue, de alguma forma, caracterizar por eventos, né? Por certos processos. Eu acho até problemático. Eu não sou muito a favor dessa questão de delimitar que muitas vezes o historiador faz, né? Começou aqui, terminou aqui. Acho que isso daí não convém, porque os processos, eles não são assim, eles não têm início e fim, eles são uma transformação, certo? Então ela se dá de forma episódica, o que não pressupõe que o imperialismo seja episódico. Eu acho que aqui é uma confusão. O Andrew ele está falando de guerra híbrida e por isso ele vai falar de uma maneira mais episódica, mas o autor não tomou esse pressuposto. Eu acho que esse pressuposto, o Jones ele está colocando um pouco a partir de uma dedução dele, né, de que o autor considera que o imperialismo seja de alguma forma episódico. Não, o autor não disse isso. O autor ele colocou a questão de que a guerra híbrida surge de forma episódica. Então, acho que aqui talvez seja um problema, inclusive, de interpretação. Existe conspiração, é claro que existe espionagem, é claro que existe sabotagem, mas veja, o imperialismo é parte orgânica das relações de produção num país de capitalismo independente. Não é como se a gente fosse só ver o imperialismo na luta de classes no Brasil, tentando investigar os financiamentos obscuros de movimentos de direita. Mas, e essa é uma questão importante, a guerra híbrida não pressupõe só isso. Né? Primeiro que já não pressupõe nem a direita, né? Já falei isso daqui em outros momentos. Mas a questão é que a guerra híbrida ela se apropria de uma dimensão da luta de classes. Essa que é a questão. O autor, o Andrew, ele não usa esse termo luta de classes. Pelo menos eu não localizei no livro. Não sei se o Jones leu o livro inteiro. Mas não usa esse termo. É claro que ele se apropria do quê? Ele se apropria das contradições, e eu acho que isso está expresso em alguns momentos, em alguns trechos do livro, quando, por exemplo, ele fala das formas de intervenção e de como essas formas de intervenção dependem de diferenças socioeconômicas, ele não está usando, ele não usa a linguagem marxista, eu acho isso um grande problema. Quer dizer, não usou a linguagem marxista, cara, não pode ser pensado. Não usou a linguagem marxista, sai fora. Sabe, nem o Marx era assim. Né? O Marx ele se apropriou de tudo que era diametralmente oposto a seu pensamento para criar uma teoria nova. E a gente agora é assim, não pode, não usou. Então, acho que demanda uma questão de análise, de você se apropriar do conteúdo, percebendo o que está por trás. Quando o Andrew fala que os níveis socioeconômicos são fundamentais para a gente compreender as formas de desestabilização que ocorrem no processo de guerra híbrida, o Andrew está dizendo isso. Existem conflitos dados a partir de diferenças socioeconômicas. Eles se expressam na luta de classe, ele só não usou o jargão marxista. E eu não acho que ele deveria usar. Eu acho que é um problema a gente ter que ser obrigado a usar sempre para ter algum tipo de validade. Eu sou marxista. Só que eu consigo me apropriar do que não é marxista. Eu consigo ler, me apropriar e aplicar. Né? Então, é mais interessante para a esquerda, ao invés de bloquear o pensamento que surge como uma alteridade na linguagem, no método, é mais interessante, ao invés de eu fazer isso, que eu me aproprie, que eu faça, mais uma vez, citando Rubem Alves, que eu vou lá saquear aquele conteúdo, vou pegar o que há daquele conteúdo para mim. Então, quando eu leio desigualdade socioeconômica, já pressupõe que existe uma desigualdade de classe. E que a guerra híbrida, portanto, uma das formas de eu conseguir identificar seria identificar como o processo se apropriou de desigualdades socioeconômicas para chegar num determinado fim. Isso está no livro do Andrew. Ele nega a luta de classes? Talvez como pressuposto teórico-metodológico, mas está lá presente, quando ele fala de desigualdade socioeconômica. É claro que não tem a dimensão marxista do que é a luta de classes, a dimensão filosófica da luta de classes. Não tem. Mas também o autor não precisaria ter. Eu posso ler, me apropriar e trazer para o marxismo esse jargão para que eu possa produzir. Afinal de contas, não é nada tão alienígena assim. Eu posso fazer essa transformação. Eu posso trazer esse conteúdo para o meu pensamento. Gente,
o que é, por exemplo, a propriedade dos principais ramos da economia brasileira geradores de renda, sabe? Assim, a desnacionalização de terras no Brasil, a propriedade estrangeira no complexo do petróleo e do gás, a dependência brasileira no complexo da saúde, né, de importação de insumos, medicamentos, de máquinas, de equipamentos, por aí vai. A onipresença do imperialismo na cultura brasileira, você entra nas salas de cinema, a cada 10 salas, 9 tem filmes estrangeiros. Você está vendo? É exatamente isso, Jones. Exatamente isso. Olha como é grande esse conceito. Você está falando do cinema. Olha como esse conceito é gigantesco. A gente vai substituir guerra híbrida por imperialismo. Ele é grande demais para falar o que a guerra híbrida está falando, que são os novos dispositivos técnicos de intervenção. Quando eu observo esses novos dispositivos, aí eu tenho a clareza do que está ocorrendo, de como eles estão se processando. Isso é mais do que importante. Eu saber o que é a tecnologia digital hoje em dia, que são as novas mídias sociais. Isso inclui não só um debate da guerra híbrida, mas um debate muito maior, que é sobre a própria cultura. Hoje o que a gente vê no nível da cultura é essa espécie de digitalização, né, que levou a um caráter mais narcisista do pensamento do sujeito, que entende o outro como não um outro, mas como um outro coisa, que objetifica o outro. A gente pensa essa fluidez das relações, essa efemeridade, tudo isso está dentro. E a guerra híbrida está falando no nível da geopolítica, o que está ocorrendo. Então está dizendo, olha, esses novos dispositivos estão aí, funcionam assim, 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 assim que está pensando os estados nacionais, é isso que a gente tem que se apropriar do conceito. Aí, porque não usou o jargão marxista? Ah, então agora vamos jogar fora o conceito. Né? Citando o próprio Milton Santos, eu não sou marxista, eu sou marxizante. Eu não sou um discípulo fiel do Marx. Eu sou marxizante, eu tenho sua teoria e seus métodos para mim, e eu vou aplicar isso para interpretar o mundo. Mas o que o Marx disse não é um. E eu sei que o próprio o Jones Manuel trabalha, por exemplo, com psicanálise, por exemplo, que já é uma abertura desse marxismo. Mas o que eu digo é que muito dessas críticas vão nesse sentido. Ah, mas falta falar do imperialismo. Não faltou falar do imperialismo naquele livro, no sentido de que a proposta do autor não era essa. Agora que o autor fez sua proposta, a gente pode preencher as lacunas que faltaram. E cabe a nós, é nosso dever agora, pegar o que faltou de imperialismo ali e relacionar, e não excluir o conceito. Ah, não falou de imperialismo, joga fora. Certo? Eu acho mais importante a gente se apropriar. Um rádio no Brasil, o que se chama de música estrangeira, é basicamente música estadunidense. Você vai para a vida acadêmica brasileira, ela está inundada de referenciais teóricos, de autores, de problemáticas, de conceitos oriundos da academia estadunidense e europeia. Então, veja, acho que a primeira coisa, o conceito de guerra híbrida, ela regride numa compreensão de que o imperialismo é parte orgânica do bloco no poder, do capitalismo independente brasileiro, e eu diria mais, é a fração hegemônica. A burguesia interna é uma classe dominante frente ao conjunto da massa trabalhadora, porém dominada frente ao imperialismo. Então, sim, o imperialismo é um inimigo central. Só que o imperialismo, ele é constitutivo de todas as frentes de dominação, de exploração e de opressão do nosso povo. Ele não se manifesta só na conspiração. Só na... A guerra híbrida, o autor não disse isso, né? Eu acho que a gente... Aí é o problema. Eu acho que o que está se discutindo aqui é que está tirando o autor do contexto, certo? Eu li o artigo do Jones Manuel no livro e ele cita especificamente o Andrew Corybico. Então, eu acho que ele está discutindo a obra dele. Afinal, é a obra clássica que a gente tem para discutir isso. Tem um trecho do livro que o autor diga, olha, as formas de intervenção se resumem à guerra híbrida. Ele, inclusive, começa o livro falando das formas de intervenção anteriores. Em nenhum momento ele fala, a partir de agora é só isso. Eu estou falando de uma dimensão. Mas eu não estou dizendo que essa é a única. Certo? Então, acho que está pressupondo coisas, está indo além. A gente precisa fazer um trabalho de hermenêutica, de pegar lá o que o autor... Ele cita o autor, mas cita frases, né, fora de contexto.
Então, acho que seria mais interessante o Jones produzir um livro. E aí o livro, ele poderia um livro sobre guerras híbridas, e aí exaustivamente falar do autor, o porquê, porque se pegar um trecho do autor, tirar de contexto, falar, é isso que ele quis dizer, é problemático. Até porque muitos ali que eu vi, muitos trechos, estavam num contexto muito mais importante do que ele estava citando ali. Então, acho que falta um pouco contextualizar o autor. Está se tomando certos pressupostos que o autor nunca considerou. A sabotagem, né? O imperialismo, por exemplo. E ele fala também uma coisa muito interessante, que imperialismo não é conspiração. Inclusive, ele começa o artigo dele falando de conspiração. Ele começa dizendo: conspirações fazem parte da política desde que as sociedades se complexificaram, tal. E ele termina falando de conspiração. A última frase também do artigo dele é que esse trauma seja superado e que o balanço do acontecimento nesse aniversário de 10 anos lembre do arsenal crítico do marxismo e pare de mergulhar na teoria da conspiração. Esse termo, teoria da conspiração, é um termo que é historicamente utilizado por quem? Pela CIA. A CIA utiliza, instrumentaliza esse conceito para deslegitimar lutas que, inclusive, são verdadeiras. Então, é claro que tem muito, sei lá, terra plana, vamos lá, é teoria da conspiração, o pessoal usa nesse sentido. Mas também, muitas vezes, para deslegitimar o próprio marxismo. Chama de teoria da conspiração. Já é, inclusive, um sinal de como a linguagem está presente nessa discussão, né? E como a própria guerra híbrida pode se apropriar dessa linguagem, né, para deslegitimar. Quer dizer, eu transformo a guerra híbrida numa teoria da conspiração e ela deixa de existir. É perigoso. Certo? Como fenômeno, a gente tem que analisar ele com bases marxistas, mas a gente agora pegar esse fenômeno e dizer que é uma conspiração, primeiro que se o fenômeno é uma conspiração, eu tenho que reconhecer a existência dele em algum nível. Né? Quer dizer, as pessoas sentem esse fenômeno. Uma conspiração que é sentida, de outro modo, ela não seria nem mencionada. Né? Agora, se está certo ou se está errado, é aqui que está a nossa problemática. E aqui eu acho que a grande questão é, ao invés de negar o conceito, a gente tem que se apropriar da maneira crítica. É isso que eu estou falando desde o início. Por exemplo, só para dar um exemplo, quando o Lula lança a carta ao povo brasileiro na primeira eleição dele, ele está fazendo um acordo com o imperialismo para manutenção de todos os contratos de privatização e tudo que foi entregue no governo FHC. Isso é uma manifestação da política do imperialismo. Sabe? Não dá para só ver imperialismo no momento do financiamento obscuro, no momento da espionagem. Esse é um ponto. Segundo ponto... Eu não sei se ele está discutindo com algum outro autor que fez isso. Eu não vejo o Andrew partindo da discussão. E, sinceramente, dos autores que eu li que trabalham com a perspectiva de guerra híbrida, eu não vi nenhum dizendo que os problemas que a gente teve no Brasil foram resultado que o imperialismo, que as formas de intervenção se resumem em uma guerra híbrida. O Andrew não escreveu um tratado sobre a geopolítica, ele escreveu uma espécie até de ensaio, né? Quer dizer, uma dimensão dela, não está dizendo que é só isso. Não sei quem que diz isso, não sei, pode ser ignorância minha mesmo. Mas dos autores que eu li, brasileiros que trabalham com essa perspectiva, os que eu sempre vi foi apontar contradições nacionais, ao mesmo tempo que se reconhece a guerra híbrida. Alguns dão mais destaque à guerra híbrida do que outros, mas o que eu percebo é que nenhum excluiu tudo e falou, não, é só a guerra híbrida, é só assim que a gente vê a manifestação dos agentes internacionais. E acho que nenhum faria isso. É que se ignora que guerra híbrida, enquanto uma tática de ação do imperialismo, por assim dizer, de potencializar as contradições internas, de forçar movimentos de... Aqui ele disse potencializar as contradições internas, mas tem outro vídeo no canal dele que ele fala que o grande erro da guerra híbrida seria que ela pressupõe que um país ele sofre os efeitos dessa guerra a partir da criação de contradições da própria guerra híbrida, como se o país não tivesse contradições. Aqui ele já colocou de uma outra forma, e é uma forma que eu acho, inclusive, mais interessante. Potencializa contradições, né? Quer dizer, a guerra híbrida não cria, potencializa contradições. Massa contra um governo que se quer enfraquecer, ela só é possível numa era pós-movimento comunista. Que, na maioria dos países do mundo, não existe um ator político nacional organizado e forte
que tem a capacidade da direção política para as insatisfações e os conflitos da sociedade. Então, veja. Na verdade, não é só possível a pós-revolução comunista, né? Eu entendo o ponto dele da organização das pessoas numa sociedade e tal, mas a questão aqui fundamental é que a guerra híbrida é um fenômeno que deve ser identificado às tecnologias de quarta geração, o 4.0, à internet, às novas mídias digitais. Então, ela só é possível a partir disso, né? O que a gente tem anteriormente a isso são outras formas de intervenção que se apropriaram de outros dispositivos técnicos, né? Por exemplo, o telégrafo, o rádio, o próprio cinema que ele falou, né? A própria estatística, né? E hoje a gente tem outros dispositivos. Ela só foi possível a partir dessa nova dimensão tecnológica. Essa é a questão. E falta, de fato, uma capacidade de periodizar segundo as técnicas. Porque é uma forma de periodização que parte da geografia. Periodizar segundo as transformações no espaço e nas técnicas é muito mais complicado do que você periodizar segundo eventos ou segundo as formas de trabalho. O Milton fez isso. E a gente precisa disso, a gente precisa de uma geopolítica dos telégrafos, de uma geopolítica do rádio, ou pelo menos de uma geopolítica que abarque esses sistemas técnicos numa abstração. Daí a gente pode até pensar, talvez o conceito de guerra híbrida possa ser superado por algum conceito maior. Mas o que eu vejo agora é que ele é o que dá a melhor dimensão do conjunto de técnicas de intervenção na nossa contemporaneidade. Ou pelo menos um conjunto de técnicas de intervenção do neoliberalismo. É isso que eu percebo nesse conceito. Então, até agora o que eu vejo melhor. Imperialismo não vai dizer isso. O imperialismo é muito maior, né? Globalização é muito maior. Então, eu estou falando de um elemento técnico. A forma técnica da geopolítica hoje é a guerra híbrida. E ela não descarta as intervenções mais antigas, os outros modos. Não é assim, a guerra híbrida agora substituiu todo o resto. Certo? Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Existem problemas reais no Brasil e na maioria dos países que têm interferência do imperialismo. Ou alguém vai dizer, por exemplo, que o problema do transporte não é um problema real. Era. Antes de junho de 2013, você pega de 2002 até 2012, o custo médio da tarifa tinha subido 70% acima da inflação, sabe? Você tem uma explosão de custo da tarifa e uma piora geral nas grandes capitais da qualidade dos transportes. Então, sim, a mídia insuflou isso contra o governo, mas era um problema real, percebe? Então, se nega ver as contradições, porque... Então, talvez, não sei, sou meio contraditório, se o conceito de guerra híbrida potencializa a contradição, por que agora dizer que haviam problemas nacionais é um problema? Ué, então o conceito de guerra híbrida ele se apropriou exatamente disso que você disse, Jones, que é o aumento das tarifas para potencializar essas problemáticas. É isso. Não vi contradição, assim, né? A única contradição que eu vejo aqui é dele propor que, então, a guerra híbrida, então, estaria negando que existiam problemas nacionais, mas ele não mesmo falou que a guerra híbrida potencializa os problemas nacionais. Então, talvez seja uma desconexão entre o que foi dito antes e agora. Não é? Quer dizer, eu não vi, digo de novo, não vi um pensador, o próprio e-mail que vocês podem ver aqui no meu canal, que eu mandei para o professor Andrew, ele mesmo diz isso, ele fala, na minha obra, não considero que contradições são criadas, mas que elas são apropriadas no sentido de gerar, de alcançar certos objetivos geopolíticos. Então, eu não vejo por que isso aparece tão forte na fala do Safatli e do Jones Manuel de que a guerra híbrida ela seria uma espécie de negação dos problemas nacionais. Eu não vi isso na obra do Andrew, eu não vi isso na obra de nenhum pelo menos dos grandes pensadores que estão pensando aí a questão da guerra híbrida no Brasil. Então, não vi. E não sei de onde está surgindo isso, assim, tá? Que é um árabe, que... Não vejo tanto isso nas interpretações de quem está partindo pelo conceito de guerra híbrida. Não vejo essa negação dos problemas nacionais. Em alguma medida ou outra, alguns aceitam mais esses problemas do que outros, mas negação eu não vejo. Toda contradição de classe pode ser instrumentalizada, inclusive, contra um governo progressista, um governo centro-esquerda. Por exemplo, hoje, o Brasil continua tendo mais de 10 milhões de desempregados,
e mais de 30 milhões de trabalhadores informais. O ritmo de geração de emprego formal na economia brasileira é muito baixo. Se ano que vem a mídia burguesa decidir atacar o governo Lula, dizer que o governo Lula não está respondendo à questão do desemprego, que o Brasil continua tendo milhões de desempregados, desalentados e informais, e usar isso para desgastar o governo, é um discurso oportunista da mídia burguesa, não é? É. Mas não é um problema real? É um problema real, pô. Mas é isso mesmo, Jones, é isso. Acho que chegou no ponto certo. É um problema real e é usado contra ele, acabou, é isso. A mídia burguesa vai se apropriar dele e isso é usado para atingir seus fins, é isso. Matamos a charada, é isso que é a guerra híbrida. Né? Eu não vejo essa negação da realidade em nenhum lugar. Nem no Andrew, nem no Matheus Mendes, por exemplo, que é escritor sobre a questão das guerras híbridas. Não vejo isso em nenhum lugar. Então eu não entendo, é exatamente isso. É um problema real. É a dialética pura e simples, né? É o descontentamento geral de uma população que vai lá e luta contra o governo e derruba o governo e que consegue tudo completamente contrário às suas expectativas, né? Eu vou na direção de A chego em B. É isso. Acho que é isso daí que sintetiza. É tanto um problema real quanto é apropriado. Continua tendo mais 10 milhões de desempregados, mais 30 milhões de informais, mais de 4 milhões de desalentados. Então, se empobrece a leitura das contradições da sociedade. Vamos lá. Só empobrece se a pessoa realmente não souber trabalhar conceitualmente. Se a pessoa tornar o conceito de guerra híbrida a única explicação possível, talvez até metafísica da geopolítica. A abstração máxima, única, e eu nunca vi ninguém trabalhando assim. Então, essa é a questão. Se você sabe trabalhar com conceito, ele não se torna isso. Está sendo colocado. Se você trabalhar com conceito, eu sei reconhecer os problemas nacionais, sei reconhecer a luta de classes, sei reconhecer como uma intervenção ocorre a partir de novos dispositivos técnicos. Disputas que estão em torno das múltiplas contradições. E, por último, é uma categoria que serve para colocar o governo no lugar de vítima, né? E aí, veja, você colocou aí na tela o livro Marxismo, Psicanálise e Revolução, né, que foi organizado por mim, o Eribaldo Maia e o Christian Dunker. No meu artigo nesse livro, eu debato como o lugar de vítima, ela não demanda reflexão, ela não demanda autocrítica. O lugar de vítima demanda apenas solidariedade, né? A vítima, ela quer apenas solidariedade. Quando você colocar a junho de 2013 foi uma manipulação do imperialismo, que a gente foi vítima do imperialismo, você não precisa debater sua ação política, seus erros, seus acertos, sua tática, sua estratégia, percebe? Porque você foi vítima. Então, é uma forma covarde de se colocar num lugar de vítima, de coitado, e não fazer autocrítica nenhuma. O artigo da presidenta Dilma, no prólogo do livro, por exemplo, quando a Dilma diz que tem que pensar junho de 2013 como uma disputa, a Dilma está chamando uma autocrítica. E que muito bom que ela faça isso, porque, inclusive, ela teve um papel central na derrota de junho de 2013. Mas é isso. Pô, beleza. Porque uma ação do imperialismo não significa ser que eles vão ser vitoriosos, né, Breno? Eu comecei citando o golpe na Venezuela. Aquilo foi ação do imperialismo, quase que clássica. Não foram derrotados? Foram. Né? O que explica a derrota do imperialismo? Foi que teve de resposta política adequada, correta. Essa pergunta não é feita nessa... Aqui, questões interessantes. Essa outra questão também é muito usada pelo Safatli, né, de que é um álibi para as esquerdas, mas eu respondo como eu respondi para ele no próprio debate. Se há um álibi para os governos de esquerda, é um álibi também para aqueles que estavam presentes lá em 2013. Porque vira uma espécie também de comodismo dizer, não, 2013 não foi. 2013 não foi porque não se fala assim, claro, mas se pressupõe, né? A pessoa que estava lá, ela vai admitir que ela estava agindo e que foi, de alguma forma, cooptada, mesmo lutando por pautas reais, importantes. Ela vai entender que ela foi cooptada pelo imperialismo ou pela ação da guerra híbrida? Né? Eu não vejo problema de chamar de imperialismo também nesse caso. A gente pode usar imperialismo ou guerra híbrida. Aqui cada um chama atenção para uma coisa diferente. Só que muitos que estavam ali não queriam fazer, não querem se sentir parte daquilo, o que não é nenhum problema. Estava todo mundo lutando por pautas reais, importantes, necessárias. Mas a dialética é isso. Eu espero A e eu atinjo B.
O movimento histórico não é linear. A luta por pautas justas e corretas chega ao beirão fascismo. É isso. Essa é a grande questão, né? E ele comentou mais alguma coisa aqui no final? Ora, né? O que explica a derrota do imperialismo? Foi que teve de resposta política adequada, correta. Isso eu acho importante. Resposta política adequada, correta. Como se defender da guerra híbrida. Isso daqui é muito importante. E é algo que tanto Safatli quanto Jones denunciaram é a falta de uma organização política adequada. Isso eles estão corretíssimos. A melhor arma que se tem contra uma guerra híbrida não é nem mesmo, a gente pode falar, isso é importante, na questão da regulação das mídias, é importante, mas não é nem mesmo isso. Né? A questão que aqui surge como mais interessante é a capacidade de organização política. A capacidade que o governo tem de organizar na sua estrutura partidária, nos seus diferentes grupos associados, de se organizar para que, quando ela chegue, essa desestabilização não ocorra. O nível de desestabilização de uma guerra híbrida será tão maior quanto o nível de desintegração política daquela sociedade. Então, se o PT é um exemplo clássico, porque ali havia realmente rupturas enormes, né? Desagregações no interior da classe operária, da classe trabalhadora. Então, isso tudo gerou uma dificuldade de você se reorganizar, como o caso mesmo que ele cita na Venezuela, que tem uma estrutura mais firme em relação a tudo isso. Um princípio de ação de defesa democrática é a medida que eu tenho de consolidar minha estrutura social, a minha base, minha estrutura de base, no confronto a essas desestabilizações. É irresponsabilidade do governo. A guerra híbrida só pode ocorrer em governos irresponsáveis. Essa é a questão. Governos que não foram capazes, portanto, de consolidar a sua estrutura social. Então, se a gente pressupõe isso, o conceito já não pode mais ser um álibi para os governos, porque ele denuncia a irresponsabilidade nessa defesa democrática. É claro que a gente pode considerar uma série de outros fatores de desestabilização, mas o fundamento é esse. O governo que chega no poder, como o governo Lula mesmo, que era 84% de aprovação, não tem desculpa para não ter consolidado sua base. Não tem desculpa. Né? A população sentiu um pouco de um certo estelionato eleitoral nesse processo. Sentiu realmente que muita coisa foi prometida, pouca coisa foi entregue, apesar de muitas conquistas terem surgido. Só que isso, no final, eu achei muito interessante, exatamente isso. Depende da minha capacidade de articular. Essa pergunta não é feita nessa categoria de guerra híbrida. E, por fim, só para arrematar, tem muita gente delirante. Talvez tenha que se ler outros textos do Andrew, além do livro Guerras Híbridas, porque ele tem outros. E o próprio e-mail do Andrew, ele revela como é, sim, trabalhada essa questão de como uma base deve ser fortalecida. O próprio e-mail que eu enviei, vocês podem lá consultar as respostas do Andrew. Ele diz lá que um governo, que a ação democrática depende de uma organização social efetiva. Conspiracionista, mentirosa, que usa essa categoria. Em que o maior exemplo dele é o Pepe Escobar, né? Que o Pepe Escobar é uma espécie de propagandista de um olavismo progressista. No outro dia desse, o Pepe Escobar estava dizendo que estava no iate, debatendo grandes líderes globais da Eurásia, e ele teve informações privilegiadas que ele não pode dizer para ninguém que estava no iate, mas ele sabe de tudo que os principais estados capitalistas da Eurásia vão fazer, e aí confia na análise dele que ele estava nesse iate, sabe? Assim, não dá para levar esse negócio a sério. A gente tem que estabelecer um padrão que é olavismo, conspiracionismo, afirmações sem comprovação, isso fica para a direita, isso não cabe no campo da esquerda. Né? Eu vou dar uma aula sobre... Muito bem. Então chegamos ao final e ele falou do Pepe Escobar. O Pepe Escobar é um grande geopolítico, tem minha admiração. Eu acredito que as análises do Pepe são consistentes. E que ele faz um grande trabalho pelo Brasil 247. Não há como negar. Eu não vejo um conspiracionismo nas falas do Pepe. Acho que quem acompanha o Pepe sente dos seus artigos muito do que ele diz, eu acredito que tenha... Acredito não, a gente pode visualizar a grande base. Ele traz informações extremamente importantes, foram inclusive muito importantes para a minha própria pesquisa na escrita do meu livro.
Por exemplo, a questão do Talibã, os principais personagens que retornaram, ele tem informação de primeiríssima mão. E ele traz. É claro que ele habita ele geralmente está nessas regiões, né? Na Rússia, Tailândia e tal. E ele tem muito contato com esse pessoal. E vez ou outra ele comenta que ele estava no iate ou que ele estava em algum lugar tal. Mas comparar o Pepe Escobar a um Olavo de Carvalho, eu acho desrespeitoso, primeiro de tudo, né? Muito desrespeitoso com a figura do Pepe, que faz uma luta verdadeira e efetiva. E acho que é também uma espécie de irresponsabilidade. Eu acho que você caracterizar o Pepe dessa forma, que é um cara que está trazendo muita coisa importante para a gente pensar e que tem uma luta efetiva, a despeito das suas posições políticas, porque também virou uma coisa de que todo mundo é obrigado a ser marxista, né? Eu sou marxista, mas eu posso ouvir a análise de um não marxista e me apropriar do que for interessante ali, né? Não é preciso que todos falem segundo o marxismo, eu não tenho essa rigidez, entendo quem tem, mas eu não tenho. Acredito que vai deslegitimar o que o Pepe fala é dar um tiro no pé. É um cara que está trazendo muita coisa nova para a esquerda. Não é um cara inconsistente, não é um cara que, como o Olavo falar que a Pepsi Cola está produzindo fetos abortados, que produz a Pepsi com fetos abortados, ou que xinga o Newton, ou que tem aquele linguajar horroroso, ou que vende curso falso. Não tem nada a ver com isso. Achei uma irresponsabilidade, uma maldade, vamos dizer assim, né? Não deveria ser classificado dessa forma. Mas cada um tem suas opiniões, não é? Bom, é isso, pessoal. Um tempo aí, quando eu puder, eu trago análise também do artigo. Eu acho que um conceito importante e ir desdobrando ele por outros caminhos nos próximos vídeos também é interessante para a gente fazer uma espécie de debate, né? Como eu disse, a gente está vendo o Andrew dar uma palestra para a gente na FIFELESTE, palestra pública, todos convidados e de outros pensadores, inclusive Jones Manuel, Vladimir Safad, são pessoas que gostaria muito que participassem dessa rodada de debate, porque a democracia efetiva se dá na escuta do outro, né? E, portanto, terminamos aqui, né? Deixem aí suas impressões, seus comentários, o que vocês acharam interessante desse debate e até uma próxima.